Assista agora Minha Cidade. Olá, um abraço especial a você que está aí acompanhando a nossa programação. Mais uma entrevista importante preparada para você aqui no Minha Cidade. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da União dos Municípios do Pontal do Paranapanema, a Unipontal. O Marcos Rocha, além de presidente da Unipontal, é também prefeito da cidade de Regente Feijó. E é com ele que nós vamos conversar para saber como foi o trabalho durante esses últimos 6 meses na região do Pontal do Paranapanema. Eu vou a um pequeno intervalo e volto já com essa informação importante para você. Voltamos em instantes com Minha Cidade. Gente, a Unipontal, a União dos Municípios do Pontal do Paranapanema, é uma entidade que trabalha com os interesses de mais de 30 municípios aqui na região do Pontal do Paranapanema. Chega às vezes 38 municípios, né? E 32 municípios esse ano. A gente já teve época em que ela chegou. O próprio Marco Rocha, quando assumiu essa entidade em várias outras, 2 oportunidades anteriores, ele tinha esse montante importante de prefeitos, né, que trabalham juntos. E a entidade, quando trabalha junto, ela busca recursos e tem uma força muito grande para gerar aí pedidos e ir até o governador. Facilita muito o trabalho na nossa região. Este ano, o Marco Rocha assumiu essa responsabilidade, acho que pela 3ª vez, né, Marcos? Um prazer tê-lo aqui no nosso programa e muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu? O prazer é meu. Nós já nesse início de mandato, frente à Unipontal, nós já tivemos a oportunidade de trazer o governador 2 vezes na região. O governador é uma pessoa extremamente comprometida com as lideranças políticas do Unipontal. Nós já tivemos a honra de presidir essa entidade pelo 3º mandato já, e ao longo dessa vida pública, nós estabelecemos aí uma proximidade muito grande dos governantes do PSDB, Mário Covas, Geraldo Alckmin e José Serra. E foi um momento de grande desenvolvimento para a nossa região. Nós encontrávamos aí num processo de estagnação e a partir dessa aliança que nós construímos com o PSDB, nós vivenciamos um momento de prosperidade muito grande. E o governador tem sido um parceiro de primeira hora da nossa região, reconhece de longa data as dificuldades que nós vivíamos e as necessidades nossas prioritárias, que eram históricas, né? A regularização fundiária, a duplicação da Raposo Tavares, ela vem se efetivando. E isso tem sido uma injeção de investimentos e de recursos na região que tem nos possibilitado acreditar que efetivamente a nossa região vai viver dias de progresso e que nós vamos alcançar aí os mesmos índices de desenvolvimento das regiões mais prósperas do estado de São Paulo. Ô Marcos, a gente vê assim, você além, lógico, de ter um conhecimento amplo de toda a nossa região, pois tem essa missão já pela 3ª vez de comandar a Unipontal, você é prefeito de uma cidade pequena também, que às vezes não tem tantos recursos como a cidade de Regente Feijó. E a gente vê que a parte maior de municípios que são filiados à Unipontal são pequenos municípios. Há uma dificuldade financeira? Como é que está a situação desses prefeitos em nível regional, Marcos? Hoje nós estamos vivendo um momento de crise nesse país. Nós vamos ter que repensar toda essa situação. A gente percebe uma insatisfação muito grande dentro da sociedade e que elas estão aflorando e hoje estão vindo para as ruas, as manifestações de descontentamento. E a gente também quer deixar registrado que a mesma dificuldade vivem os municípios brasileiros. No Pacto Federativo, a gente percebe uma injustiça. A União fica com 57% da arrecadação que acontece nesse país. O Estado com 25%. E o município fica com 17%. E é onde tudo começa praticamente. E aqui que acontece, e o que nós estamos vivendo hoje?
os municípios brasileiros estão com muitas dificuldades. Municípios pequenos não conseguem fazer o pagamento com fornecedores hoje, honrar os seus compromissos, por essas dificuldades na distribuição dos recursos. Então nós precisamos rever isso. É no município que vive o cidadão, é aqui que pulsa as verdadeiras necessidades e os clamores da população. Então nós precisamos rever essa situação. E nós sofremos há poucos dias uma intervenção do governador Geraldo Alckmin, que numa iniciativa, com os recursos que ele auferiu, num refis, num incentivo que ele concedeu para o pagamento de dívidas com o Estado, com os industriais e com o comércio, ele conseguiu em torno de 1 bilhão e 200 milhões nesse refis. E ele, numa atitude muito nobre e de reconhecimento das dificuldades que vivem os municípios paulistas, ele dividiu esses recursos com nós. E o que aconteceu? Foi praticamente um 13º salário, um 14º salário, que é o repasse do ICMS para os municípios. Isso nos deu um alento, nos concedeu um fôlego. Senão, os municípios brasileiros, Geraldo, já estariam hoje de joelhos dobrados. Porque essa marcha que aconteceu agora, no mês de julho, para Brasília, retrata o tamanho da insatisfação, o tamanho da dificuldade que vivem os municípios brasileiros. É muita transferência de responsabilidade para os prefeitos, para as prefeituras, e não acontece a devida transferência dos recursos para se honrar esses compromissos. Então, os municípios hoje estão muito assoberbados de responsabilidades e estão sem recursos. E a situação é muito grave e nós estamos numa luta municipalista, colocando isso para a presidência da República, para os deputados federais, numa situação já aflitiva, para que toda a sociedade e os governantes desse país tomem conhecimento da gravidade que vive hoje a economia e as finanças dos municípios brasileiros. Ok, a participação do presidente da Unipontal conosco, que é muito importante, gente, para a gente estar colocando para você como vive hoje, né, qual é a situação do pequeno município da nossa região, que acaba refletindo muito na cidade de Presidente Prudente, porque tudo acaba vindo aqui. Se a gente tem uma região super desenvolvida, com pequenos municípios aí, com condições de trabalhar, com dinheiro, com possibilidades, isso reflete muito na capital da Alta Sorocabana, que é a nossa cidade. Mas nós vamos a um pequeno intervalo. Na sequência, eu quero conversar com o Marco Rocha sobre uma situação importantíssima que eu acho também que é a questão da saúde. Eu volto já. Voltamos em instantes com Minha Cidade. Bem, de volta com o nosso programa. Hoje você está acompanhando aqui o presidente da Unipontal, o Marco Rocha. E eu disse para você que é prefeito da cidade de Regente Feijó e também presidente da União dos Municípios do Pontal do Paranapanema. Uma responsabilidade muito grande. E eu estive acompanhando a questão da saúde na nossa região. Tanto acompanho como vivencio também a situação das Santas Casas. Situação caótica, gente, triste. A situação de Prudente um pouco diferente, porque aqui os administradores também administram de uma forma diferente. Para isso, a própria Unipontal propôs a possibilidade da criação de um consórcio, e isso para gerenciar a saúde em nível de região. Ô Marcos, como é que foi essa iniciativa? Como é que está esse projeto? Foi criado esse consórcio? E isso tudo em função das dificuldades que a saúde enfrenta na nossa região, né? Geraldo, ao longo de décadas nós temos realizado um grande trabalho aí para o desenvolvimento da nossa região e o Pontal do Paranapanema. Como eu falei para você, ficou num mais perfeito abandono durante décadas. E uma das grandes conquistas da Unipontal e do deputado Mauro Bragato foi a instalação do Hospital Regional de Base. Isso aconteceu na minha casa, no município de Regente Feijó, quando nós trouxemos o governador José Serra na minha residência em Regente Feijó, e nós colocamos para ele
que a nossa região precisava da sensibilidade do governador o José Serra para reconhecer que a única região do estado de São Paulo que ainda não tinha um hospital regional de base era a região de Presidente Prudente e servindo o Paranapanema, servindo os 32 municípios. O governador, sensível a essa situação, procurou ganhar conhecimento na plenitude do que impedia a construção ou aquisição ou desapropriação de um hospital para a instalação do Hospital Regional de Base. E está aí. Foi uma conquista importantíssima para a região. E a gente vem vencendo etapas. Hoje nós já reconhecemos que o governo do estado de São Paulo precisa fazer muitos investimentos para ampliar o Hospital Regional de Base, que ficou com a sua instalação diminuta. Nós tínhamos o atendimento 180 leitos. Hoje tem 380 leitos de atendimento. E o refeitório, a lavanderia, ficou pequena. E hoje nós vamos precisar de investimentos muito altos para estar contemplando um atendimento aí satisfatório. E também nós estamos trabalhando muito para que a nossa região hoje tenha um Hospital Regional do Câncer. Sim. Você sabe... Esse é importante demais. Você sabe que a população aqui em Prudente tem um carinho muito grande, mas há necessidade política, né, Marcos? Isso que é importante, né? E o governo de São Paulo, o Geraldo Alckmin, o Serra, eles têm sido sensíveis aos nossos apelos e eles têm feito gestões para que possamos estar brevemente inaugurando esse importantíssimo recurso no atendimento oncológico. Inclusive o próprio governador esteve nesse hospital aqui que está sendo construído em Prudente, na liberação daquele dinheiro que foi até um dinheiro da CESP, né? Colocado como compensação pelos os promotores, mas o Geraldo Alckmin esteve, acho que, dentro do próprio hospital, falando dessa verba e outro dinheiro que foi liberado para Claro, Geraldo. E o que é importante frisar é a dificuldade que tem os nossos pacientes, até em estados terminais, de estar se locomovendo hoje aos grandes centros do país, o sofrimento longe, né? Das famílias, o sofrimento do paciente. E nós queremos a inauguração desse hospital e vai ser com tecnologia de ponta. E a sociedade civil, lideranças políticas, todos estão imbuídos nesse propósito da inauguração desse hospital. E aí, Geraldo, um outro passo importantíssimo que está acontecendo agora é a instalação do consórcio, a criação do consórcio. Essa criação desse consórcio, eu vejo assim, vai ser a possibilidade de salvar essa questão tão preocupante da saúde na nossa região, Marcos? Claro. O que nós não temos condição na qualidade de um município, nós vamos nos fortalecer no grupo. Sim. Certo? Nós vamos criar uma possibilidade muito grande de estar socorrendo esse setor da saúde que se encontra com muitas deficiências, principalmente na atenção básica. Outra coisa, Geraldo, os nossos municípios hoje estão com um problema muito sério. Todos os municípios estão gastando hoje mais de 50% com folha de pagamento, mais de 50% da sua receita. E nós estamos hoje numa condição de ilegalidade. E outros tantos já estão superando aí as despesas com folha, já atingindo o limite prudencial. Então, com a instalação desse consórcio, nós vamos poder também equacionar essa situação com os funcionários dos PSF. Certo? Essas contratações a nível regional vão poder ser todas realizadas pelo consórcio, na aquisição de equipamentos para beneficiar a atenção básica da saúde. Desburocratiza o sistema e fica mais fácil, né? Claro. Atender a população. Agora, nós hoje reconhecemos a importância, mas reconhecemos também a complexidade que envolve todo esse gerenciamento. Porque a DRS, ela na sua jurisdição, estão hoje submetidos à sua jurisdição 45 municípios, que vai além
do atendimento da jurisdição da Unipontal. É mais amplo, são mais municípios. E o consórcio ele não vai atingir só o pessoal que hoje que fazem parte da Unipontal, vai atingir a todos esses municípios que o DRS hoje tem responsabilidade, né, Marcos? Perfeitamente. E, Geraldo, você já imaginou a movimentação financeira que vai acontecer em decorrência do agrupamento desses 45 municípios? Nós já estivemos reunidos em várias situações e nós começamos a observar dessa complexidade. Nós vamos ter que ter uma estrutura muito grande. A direção desse consórcio, ela vai ter uma responsabilidade às vezes muito maior do que os municípios pequenos e médios desse agrupamento. E é sobre esse assunto, Marcos, sobre a questão da responsabilidade, que nós vamos falar no próximo bloco. Nós estamos abordando aqui um assunto muito importante, essa questão da saúde. Nós vamos rapidamente a um pequeno intervalo. Na sequência, a gente fala da importância dos municípios estarem unidos para buscarem recursos em São Paulo. Eu volto já. Voltamos em instantes com Minha Cidade. Bem, gente, o nosso assunto hoje aqui está bem interessante. Eu julgo assim que quando se trata de desenvolvimento regional, nós estamos pensando no futuro e estamos com certeza, buscando saber aí como nossos filhos, a nossa família vai estar vivendo daqui a alguns dias. A questão da saúde, da educação, dos processos, das coisas boas que acontecem. A gente depende muito da questão política, Por isso, essa participação importante hoje do Marco Rocha aqui no nosso programa. Eu quero abraçar carinhosamente meus amigos aí na cidade de Santo Anastácio. Gente, muito obrigado pelo carinho, viu? Prefeito de Santo Anastácio, Ribeirão dos Índios, pessoal maravilhoso aí. Eu estive a semana passada numa reunião bonita aí, Frank. Um grande abraço ao Frank, um grande abraço ao doutor João, nos acolheu com muito carinho aí na cidade de Santo Anastácio. Ô Marcos, a importância é muito grande, essa questão do consórcio. Quer dizer, tudo que se faz em conjunto, em grupo, se torna mais fácil e ganha mais força, Sim, você vê a importância de se priorizar os investimentos na área da saúde. Você sabe o sofrimento que padece toda uma região. Você sabe o sofrimento de um chefe de família quando ele tem um filho vítima de uma doença, de um problema de saúde, o quanto isso afeta toda uma família. E por que todo esse descontentamento a nível nacional hoje? Porque não houve uma priorização dos governantes, a nível federal principalmente, em olhar a saúde como uma prioridade. E o que aborrece a comunidade hoje leva o povo às manifestações? Porque o povo vê que foram feitos investimentos para sediar uma Copa do Mundo. Nossa, que é um absurdo. Que é um absurdo. Estádios que estavam orçados para serem construídos por 800 milhões, hoje eles estão sendo inaugurados por mais de 1 milhão e 300 milhões de reais. Eu quero deixar, Marcos, bem claro, a gente disse aqui absurdo, numa situação seguinte, não é que eu sou contra a Copa do Mundo, nem o Marco que é contra a Copa do Mundo, que nós gostamos, adoramos esporte, mas eu acho absurdo investir demais num setor e esquecer o outro, principalmente o setor tão carente que a gente tem, que é a questão da saúde, e que chega principalmente na pessoa mais carente no momento que ela mais precisa. Então, esses milhões de reais que estão sendo investidos na construção de estádio, para sediar a Copa do Mundo, para dar aí a possibilidade de levar o nome do país para fora dessa forma, lucro para a FIFA, com certeza poderia ser investido na questão da saúde, mas um pouco, uma parcela disso. Daria para fazer a Copa do Mundo e daria também, Marcos, para cuidar da saúde com bastante carinho, se quisesse. Então, Geraldo, aí quando chega ao conhecimento da população que foram dispensados todos os procedimentos legais para a licitação, sob a alegação de que essas obras teriam que caminharem em ritmo célere para a inauguração na Copa das Confederações do Mundo. Isso. O que aconteceu? Dispensaram-se as licitações e obras que estavam orçadas em 800 milhões estão custando 1 milhão e 300. Absurdo. Isso cheira corrupção, cheira mal, incomoda a comunidade, que vê que esses investimentos, muitos deles serão utilizados 1 ou 2 vezes apenas. Sem dúvida. Então, eu queria dizer para a comunidade regional que aqui, graças a Deus, a preocupação
é com a saúde, é com a construção de rodovias, é com clamores populares que realmente a gente verifica que são prioritários. Legal. E nós estamos trabalhando muito, nós queremos melhorar a qualidade de vida dos habitantes do Pontal do Paranapanema, por isso nós estamos unidos hoje, todos os prefeitos, para vencer essas enormes dificuldades com que nos deparamos. Mas mais importante disso tudo é essa abertura que nós estamos tendo e que a comunidade passa a participar e enxergar as dificuldades que tem os pequenos municípios, principalmente os municípios do extremo Pontal do Paranapanema, que estão muito distantes das grandes capitais e que vivem aí históricas dificuldades. Uma verdadeira tragédia que, com a união de todos os prefeitos na Unipontal, nós estamos vencendo para trazer aqui novos investimentos, para a gente alcançar aí o progresso, para que isso, através desse progresso, a gente possa estar melhorando a qualidade de vida de todos os nossos habitantes aqui do Pontal. Tá certo, Marcos. Eu fiquei muito feliz em saber que você pensa dessa forma também, uma forma interessante. Acho que o político tem que ter visão, eu sempre digo, para você, amigo que está em casa, nós vivemos a política dia a dia. A gente está descontente com um monte de coisa, um monte de situação na questão política que a gente está vendo hoje aí. Mas é muito importante a gente ter políticos sérios. A gente não vive sem política. O que está acontecendo hoje é que muitas vezes os políticos que aí estão, muitas vezes deixam muito a desejar e acaba nos tirando, né, essa vontade, esse estímulo de estar buscando a questão política. Mas é através da política que a gente consegue tudo hoje para esse nosso país. Marcos, muito obrigado pelo convite. A gente vai voltar a convidá-lo novamente para a gente, numa outra oportunidade, estar falando mais. A gente tem muitos assuntos importantes que envolvem os municípios e você é uma pessoa muito importante hoje no contexto regional por gerir uma entidade tão importante como é a Unipontal. Muito obrigado, viu, Marcos? Eu que agradeço pela oportunidade e parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm realizado aqui em defesa dos interesses da nossa região. Muito obrigado. Gente, está aí para você a participação hoje dentro do nosso programa do presidente da Unipontal e também prefeito da cidade, da nossa querida cidade de Regente Feijó, né? O Marco Rocha. E eu espero que você, né, tenha gostado aí, até para conhecer um pouquinho mais da situação que vive hoje os pequenos municípios da nossa região. Eu vou embora, na próxima semana a gente volta com mais uma história importante da cidade de Presidente Prudente da nossa região. Um grande abraço a todos, em especial você de Prudente, de Santo Anastácio, que acompanha o nosso programa. Até o próximo, eu sei que Deus quer. Até lá.